Segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nossa primeira base bíblica é essa. Nossa primeira referência é essa. A gente vai começar estudos a respeito da Bíblia Sagrada. Vamos começar agora segunda parte do nosso discipulado. Nós vamos começar a aprender também a manejar a Bíblia. Vamos começar a aprender como que a Bíblia foi feita, como que ela foi escrita. Então vamos aprender um pouco dessa área, tá bom? Glória a Deus. Amém? Amém. Então, agora abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Glória a Deus. Aqui a palavra é teopneustos. Vamos ler o texto? 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui nós temos essa palavrinha aqui grega. Theo, Deus. Pneustos, é inspirada. Pode ser também escrita fornecida por Deus. E também pode ser soprada por Deus. Ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, ela é
soprada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Ou ela foi fornecida por Deus. Então a gente entende que foi algo que veio de dentro de Deus. Ó, algo que veio de dentro de Deus para nós. Por quê? Porque Deus, Ele se deu a conhecer ao homem. E Deus, Ele se dando a conhecer ao homem, Ele se fez conhecer pela sua palavra. Glória a Deus. Deus, Ele se faz conhecer pela sua palavra. Glória a Deus. E aí, o escritor Oséias, o escritor profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lê o que está escrito lá. As primeiras falas do texto. Oséias, capítulo 4, verso 6. Então Deus, vou colocar aqui, se deu a conhecer. Pode. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu tu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei até de teus filhos. Olha aí. Então o povo perece por falta do conhecimento. Do conhecimento de quem? Do conhecimento de Deus, do conhecimento da lei, do conhecimento da palavra do Senhor. O mesmo escritor, no capítulo 6 e no versículo 3, o que ele diz? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva e como a chuva seródia, em que rega a terra em tempo e fora de tempo. Só o começo. Conheçamos e prossigamos, a parte A. A gente tem que conhecer, o conhecimento, ele é progressivo. O conhecimento, ele é progressivo. Eu conheço um pouco hoje, conheço um pouco amanhã, conheço um pouco depois e prossigo conhecendo. Nunca eu vou ter o total conhecimento de Deus. Nunca eu vou ter esse total conhecimento. Isso é verdade. E o interessante é que Deus, ele na palavra diz que Ele se deu a conhecer, né? Eu acabei de dizer para vocês que Ele se deu a conhecer. Ele é tão cuidadoso, que Ele desceu no meu nível e no seu nível, falou na nossa língua de maneira que nós o entendêssemos o que Ele queria nos transmitir. A mensagem da Bíblia Sagrada, que o tema central de toda a Bíblia é Ele mesmo. Glória a Deus. Ele é a origem da mensagem e o conteúdo da mensagem. Glória a Deus. Ele é a origem e o conteúdo da mensagem. Deus se deu a conhecer aos seres humanos, visando o próprio bem destes. O maior privilégio do ser humano é poder conhecer a Deus, glorificá-lo e desfrutar para sempre da sua presença. Essa comunicação privilegiada
reflete o amor, a bondade de Deus que graciosamente se deu a conhecer para mim e para você. Então é um privilégio meu e seu glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque Ele se revelou para mim e para você. Olha aí. E se revelou como? Através da palavra. Se revelou como? Através da palavra. Como que eu conheço a Deus? Através da palavra. Aí esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. Você tem aí uma Bíblia? Você tem aí um exemplar da Bíblia? Glória a Deus. Como que está aí na sua Bíblia? Pega a capa. Pega aí a capa. Como que está a sua? Mas a sua estava escrito Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Como está escrito? Bíblia do obreiro. Bíblia Sagrada. The Bible. The Bible. Isso aí vai. Bíblia sagrada. É que tem tantas. Hoje em dia nós temos o acesso à informação. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Então vai ter lá King James, vai ter lá a Bíblia da escola dominical, vai ter a Bíblia do obreiro aprovado, vai ter a Bíblia de tantos e tantos, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pescador de almas, a Bíblia para os jovens, vai ter uma grande gama, vai ter lá King James, então vai ter uma grande gama de Bíblias para a gente acessar, Bíblias de estudo para a gente acessar. Mas esse termo que está na frente aí, o termo Bíblia, E ainda que gosta de ler também, né? para quem gosta de ler. Verdade. Esse termo aqui, ó, Bíblia, que é igual Bíblios. Olha lá. Esse termo aqui é grego. Bíblios. Que significa rolo ou livros. Ele em si, ele não vai aparecer nas Escrituras. Quem? Esse termo Bíblia que a gente usa, Verdade. que em grego é biblos, Parece bolo, né? Bolo eu já li. que significa rolo ou livros, ele não vai aparecer no texto em si. Ele não vai aparecer. Então, o significado é rolo ou livros. Aí tem alguns termos que nós vamos achar, se tratando da Bíblia Sagrada. Ó, esse termo Bíblia, ou esse termo Biblos, ele foi usado pelos cristãos a partir do ano 200 depois de Cristo. Ano 200 depois de Cristo. Foi usado esse termo aí. Anotou? Marcou isso daí? A partir do ano 200 depois de Cristo foi usado. Aí tem alguns nomes que a gente vai ler aqui, alguns versículos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Se você ler lá, alguém abre aí, em Deuteronômio, capítulo 31 e 26. Lá vai estar assim, ó. Livro da lei. Deuteronômio 31 e 26.
31:26. 31:26 diz assim: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, um dos termos aqui é livro da lei. Quando você estiver lendo, você achar esse termo lá, na minha está maiúsculo até. Está até maiúsculo, não sei como está na sua. Na minha está até maiúsculo. Livro da lei. A Bíblia, ela é descrita como um livro de leis. Por quê? Porque Deus deu as leis para o seu povo, as quais elas são destinadas a nos escravizar, elas não são destinadas a nos escravizar ou a nos sufocar o nosso relacionamento com Deus, mas que se destina a aumentar o nosso conhecimento da justiça de Deus e nos direcionar a Cristo. Então, a lei de Deus, ela não nos destina a ser escravizados. Glória a Deus. E nem nos sufoca. Ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o nosso relacionamento com Deus, a palavra, através da palavra. Você vai aprender a se relacionar com Deus. Eu vou falar vou falar 5, tá bom? Escrituras sagradas. Aliás, sagradas escrituras, ao contrário. Sagradas Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 2. Quem pode ler? Está na Bíblia do Romanos. Capítulo 1, verso 2. 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Glória a Deus. Eu também está santas. Santas? No meu está Sagradas Escrituras. Aí vai de tradução, né? De traduções. A minha está Sagradas Escrituras. Ó, a Bíblia é uma coleção de escritos sagrados, que são santos e autoritários, porque foram inspirados por Deus. Ele é santo porque ele foi inspirado por Deus. Salmo 19, verso 7. Vai estar lá o termo. Salmo 19 e verso 7. Alguém achou aí? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Aí Atos 7, 38. Atos 7, 38. Pode ler? Pode ler. A lei do Senhor, deixa eu ler aqui primeiro. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então está lá o termo. Lei do Senhor. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. As leis da Bíblia não devem ser confundidas com qualquer outras, porque são os mandamentos do Senhor, e só dele, e não ideias do homem. Glória a Deus. Atos 7 e 38. Vai estar lá o termo, palavras de vida. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos guardar. Palavras de vida. Então, esse é outro termo. Palavras de vida. Ó, a Bíblia é um livro vivo. Glória a Deus. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é viva ou não? Sim. Sim. Hebreus capítulo 4 e verso 12. Vai lá. Pois cada livro, capítulo e versículo estão vivos com conhecimento e a sabedoria de Deus. Tiago disse, você quer sabedoria? Peça ao Pai. Glória a Deus. Peça a Deus, quer sabedoria? Glória a Deus. Peça a Deus, que Ele dá em abundância. Não sabedoria humana, mas a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Hebreus 4:12, alguém achou? Que vai nos atestar lá que a palavra é viva. 4:12. Hebreus 4 e verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É uma espada de 2 gumes, que rasga 2 véus, hein? Meu Deus do céu. O véu do pensamento e o véu da intenção do coração. Ó, Deus, é a palavra de Deus que ela é capaz de penetrar. Ela é mais penetrante. Meu Deus. Posso apagar aqui? Não. Não. Enquanto isso eu vou tomando um café aqui. Pode me dar um café aqui. 2 Timóteo 3. E o da glória. 2 Timóteo 3,16 é o texto que a gente leu. 3,16. Toda a escritura. Então o termo lá é escritura. Louvado seja o teu nome, Senhor. O termo lá é escritura. Esse termo aí usado é escritura, que são palavras. Palavras de Deus. Escritura, gráfico. Meu Deus, então tudo que Deus escreve ele pode me ensinar, pode me corrigir, Coisa linda. Sim. pode me dar sabedoria. Interessante que ele vai soprar. Aqui, ó, Teopneus. Vai inspirar 40 autores. Vou colocar aqui. Dá para pôr aqui ainda. Vamos colocar aqui, né? Aproximadamente 40 autores ou escritores
palavra escritores é melhor, né? 40. No espaço de 1.500 anos. anos. 3 idiomas. Hebraico, aramaico e grego. Aramaico. Coloquei aramaico. A-R-A-I-M-O. A-R-A-I. Na verdade, ela estaria, Aramaico. estaria toda em hebraico. Então as partes de aramaico lá em Não, na Daniel. verdade, ela toda seria em hebraico, né? Sim. Foi só depois da helenização que entrou no caso. Isso. Mas tem um pedacinho lá que é em aramaico em Daniel, né? Um pedacinho que era a língua daquele tempo. Repete ali, Beto, que eu não sei se é 40 autores. 40 escritores. 1.500 anos aproximadamente. 3 idiomas. O Antigo Testamento ou Primeiro Testamento hebraico, com algumas partes ali em Daniel, aramaico. Segundo Testamento ou Novo Testamento em grego koiné. Agora, olha que interessante. Se é o livro de Deus ou se não. Que tremendo isso. 40 autores. O Primeiro Testamento demorou 1000 anos para ser escrito. 40 autores. E nenhum escreveu diferente do outro. Nenhum mudou a mensagem. Meu Deus. Todos, um encaixa no outro. Sabe quando a Bíblia fala que, a gente fala, nós, seres humanos, temos a maneira de falar assim, a Bíblia é um quebra-cabeça. Deus deixou tudo espalhado. Cabe a nós juntar e montar esse quebra-cabeça. Deus deixou tudo espalhado, usou 40 pessoas, ninguém ficou destonado um do outro. Tudo ficou juntinho, tudo a mesma mensagem. Glória a Deus. E aí qual que é o aprendizado que eu tenho nisso? Deus usou 40. 40. Porque Deus não se prende numa pessoa só. Meu Deus. Deus não fica preso a uma pessoa só. Deus não se revela tudo para uma pessoa só. Meu Deus. Deus não revela tudo para uma pessoa só. Cada um faz uma coisa. Verdade. Cada um trabalha em uma área. Coisa. Cada um é especialista em uma área. Deus usou rei, profeta, juiz, sacerdote, poeta, pescador, construtor de tenda e por aí vai. Então Deus não deu tudo só para um. Eu vou de novo. Deus não deu tudo só para um. Aleluia. Então, Deus te usa, Deus me usa, e nós somos um corpo assim bem ajustado. Glória a Deus. Somos um corpo ajustadinho. Então Deus, Ele não tem não fica no monopólio de pessoas. Não tem aquele que é exclusividade. Com Deus não tem isso. Então Ele usou reis, sacerdote,
profeta, juiz, pescador, construidor de tenda, Glória a Deus. poeta e por aí vai. Usou escriba. Usou os doutores também. Usou os escriba também. Então Deus quer que nós conheçamos e prossigamos para Ele, porque Ele se deu a se conhecer, no caso, né? Sim. Porque Ele, no caso, Ele é a própria palavra inspirada. É por isso que Ele se fez, então, carne. Ele era um verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Meu Deus. Para a gente conhecer Ele. Opa! Nossa, se nós vimos a glória do unigênito. Vimos a glória do unigênito do Pai. Ô Pai, coisa linda, hein? Coisa boa. Deus seja louvado. Coisa boa. Então, Glória, 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 glória. vou apagar aqui e vou começar outra parte aqui. Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? Então ele vai usar 1500 anos, 3 idiomas, 40 autores. Alguns vão falar igual Daniel. Olha, eu não entendi isso daqui. Mas Deus não precisa que eu e você entenda. Deus não precisa que eu e você entenda o que Ele fala. Ele vai se revelando ao decorrer da história. Abre aí Daniel capítulo 12. Uma palavra dele foi escrita em 1500 anos assim? 1500 anos para ser escrita e ninguém entrou em contradição do outro, irmã Léa. Daniel, Daniel, capítulo de número 12. Ninguém escreveu junto, né? É. Aceito. E aí, Daniel capítulo 12, versículo do 4 a 8. Daniel. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência, então, será multiplicada. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, e uma desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e de tempos e de metade do tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Vamos conhecer um pouquinho do profeta Daniel. Daniel é aquele que se absteve do manjar do rei Nabucodonosor, orava 3 vezes ao dia, profeta maior. Daniel foi jogado na fornalha. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E Daniel não entendeu. Foi jogado na fornalha, não. Foi jogado na cova dos leões, eu confundi. Foi jogado na cova dos leões. E ele mesmo está dizendo que
Deus revelou alguma coisa para ele e ele não entendeu. Porque você quer entender tudo. Conhecimento, ele é progressivo. Progressivo. Tem muitas coisas que a gente vai ler que a gente não vai entender a princípio. Mas com o tempo, Deus vai se revelando, a gente vai buscando, a gente vai se aprofundando mais e aí vai aprendendo mais da palavra do Senhor. Ele queria entender acerca das profecias de Jeremias. Do fim, né? De Jeremias também, porque bate, né? 12 lá é escatológico, né? Aí ele está querendo aprender. Ele fala no texto. Lê de novo aí, ô missionário. Entendi. Ele fala do fim, né? Qual? Entendi. Qual versículo? Pegou? E aí vamos falar agora um pouco da unidade. A gente já falou, né? Da unidade da Bíblia. Pode ler o 9, quer ver? 9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas, e serão reveladas só ao fim do tempo. Isso. Fechou. Então nem era, né? Deus mostrou para ele, mas também não quis revelar para ele. Não quis revelar para Daniel. Exatamente. Eu acho que é Ezequiel. Abre aí Ezequiel 14:14. Para você ver quem era Daniel. 14. É. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Quem? Noé, Daniel e Jó. 14:20. 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a cada um a sua própria alma pela sua justiça. Meu Deus. Daniel era justo diante de Deus? Daniel. Meu Deus. Vamos falar sobre a unidade da Bíblia. Então tem lá, ó. A Bíblia se compõe de 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Vamos lá de novo? 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ó, a Bíblia se compõe de 66 livros que foram escritos durante um período de aproximadamente 15 séculos. Foi escrita cerca de 40 escritores que ocupavam diversos cargos, desde o rei sobre o trono até o cativo em terra pagã. Desde Moisés e Paulo, que eram homens bastante estudados, até João e Pedro, que eram homens indoutos. Então Deus usou homens de grande conhecimento e homens de pouco conhecimento para escrever a palavra de Deus. E nenhum se contradisse. Deus, ele inspirou cada um desses homens para a glória de Deus. Então essa é a unidade. A unidade da Bíblia é que ninguém falou o que o outro não falou. Um complementou o outro. Um se juntou com o outro. Amém? Agora vamos falar um pouquinho algumas curiosidades. Vamos falar umas curiosidades da Bíblia? Sim. Ó, eu peguei aqui uma curiosidade. Tem um homem chamado John Wycliffe. Ele foi exumado e queimado por traduzir a Bíblia. John Wycliffe produziu a primeira tradução de toda a Bíblia, da Vulgata Latina, para o inglês. Do latim para o inglês. No entanto, depois que ele morreu, a Igreja Católica exumou e queimou seu cadáver como punição
por seu trabalho de tradução. Tem mais um. William Tyndale também foi queimado por traduzir a Bíblia. William Tyndale produziu a primeira edição impressa, do Novo Testamento em inglês. Mais tarde ele foi queimado numa fogueira pelos seus esforços. Olha como Deus preservou. Nós temos que valorizar a Bíblia, não. Nessa trajetória aí da Bíblia chegar até nós, da Bíblia até chegar até aqui o dia de hoje, homens foram queimados, passaram por várias situações para essa Bíblia aí chegar na sua mão aí. Traduzida em 532 idiomas. A Bíblia já foi traduzida em 532 idiomas. Glória a Deus. Para chegar aí na sua mão, para você andar. Tem país que a Bíblia você não pode ter Bíblia. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus que chegou na nossa mão. Glória a Deus. Temos que valorizar essa palavra. Eu vi um vídeo uma vez, uns anos atrás, acho que era na China, um país asiático, né? Acho que era missionário. Eles chegaram com 2 malas cheias de Bíblia, num lugar estava cheio de gente, acho que era numa caverna, algum lugar escondido. Aí quando eles pegaram aquela... O evangelista falou que é Coreia do Norte. Pegaram aquela Bíblia, ficaram tudo contente, todo mundo... Sabe onde é o país que produz mais Bíblia? Na China. Sabe qual que é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Como assim? Na China o quê? Produz mais Bíblia na China. Porque eles são os maiores Onde é o produtor, país mais produtor de Bíblia é na China. Mas ela não pode ter, né? Mas é o maior produtor. Tem que vender, né? Comércio, tem que vender. É chamado de o best-seller. O livro mais vendido do mundo. São 12 horas de pregação. Ele está falando disso aí, 12 horas de pregação lá, debaixo dos subterrâneos. Um pregador, divide em cada 4 horas. E o povo querendo mais. Porque Subterrâneo escondido, porque esse é o país. É um país que não aceita. Oi? Já viu o Já. Pode já ver. O William Tyndale tem uma frase que eu acho linda, que ele diz assim, ó: Senhor, se tu me deres, na época, se o Senhor me der mais anos de vida, até o mais simples camponês conhecerá a tua palavra. Ó, Que no caso era na época que ele estava traduzindo. meu Deus. Deus do céu, isso é um saudom mesmo, né? Quantas Isso pessoas é- mais aprendeu só para Morreu. poder traduzir a palavra de Deus naquelas palavras, naquela língua, para levar para aquele povo. Deus seja louvado. Quer pegar algumas curiosidades? Mais umas curiosidades? Quer? Está todo lindo hoje, mestre. Coisa linda. Salmo, ele é um livro poético que tem o maior número de cânticos, certo? Se você ver lá, e a gente for dividir em capítulo como foi dividido, 150. Sim. Então é o maior livro de toda a Bíblia. Salmo de número 119. É o que possui mais versos. Salmo de número 119. Então, livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O maior número de capítulos. Ou o maior número de números. O maior dos números. 150. Salmo de número 119. O maior de todos. 176 versos. Menor capítulo. Salmo de número 117.
2 versos. Tá marcando? Vou devagar. Salmo de número 119, o maior. 176 versos. Salmo de número 117, o menor. Possui 2 versos. O outro maior quantos versos? 150. 176, perdão. Tem o menor também. Menor livro. Menor capítulo. Salmo de número 117. Menor livro. 2 João. 13 versos. 13 versículos. O maior, o menor versículo da Bíblia. Sabe que tem o menor versículo na Bíblia? Menor versículo da Bíblia depende da tradução. Peraí, 1 João tem 13 versículos? Não, 2 João. 2 João, É. 13 versículos. Isso. Peraí, tá muito calmo. Qual o outro? Menor versículo da Bíblia. Varia da tradução, tá? Varia da tradução. Lucas 20:30. E o segundo, Jó. Jó 3:2. Vamos ver lá se é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, Jó 3:2. Jó 3:2. Está escrito o que aí? E Jó falando disso. Jó falando disso na sua? Na minha tá disse Jó. 7 letras. Hã? 7 letras. Disse Jó. Êxodo 20:13 possui 10 letras. Agora vamos sair do menor versículo para o maior. Esther 8:9. Quer ler o maior versículo da Bíblia? É para quem gosta da Bíblia. Possui 415 letras. Tá. Certo? Esther, capítulo 8, versículo 9. Lucas não perfeito. 20:30. Êxodo 20:13. Esther, quem chegou na Esther aí? 8:9. É. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e escreveu, conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu e os judeus, aos judeus, como também aos sátrapas, os governadores e os líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme sua língua, como também os judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Meu Deus. Vamos lá. Aqui tem uma curiosidade boa. Quantas palavras tem aproximadamente na Bíblia? 773.700
693 mil palavras. Nossa, põe ali o número, vou colocar. 773. Sabe escrever isso aí? Isso não? Aqui, tá aqui, ó. 773. É, ó. 693 palavras. Não põe números romanos não, mestre. Algarismo romano. Vou colocar aqui, ó. As palavras. 7, 3. Ó, vou colocar aqui 3 milhões. 3, o que é isso? Vou colocar aqui 3 milhões 566 480 letras. Mil 189 capítulos. Trinta e 102, aqui varia. Versículos. Tá bom de curiosidade, né? Bem explicadinho. Ó, 773, 693 palavras, 3 milhões 566, 480 letras, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. E aí, quando você é convidado para pregar, você fala que não tem mensagem. Meu Deus, que carinho. Você fala que Deus não falou nada com você para você pregar. Hã? Meu Deus. Não, quero ver agora. Você está pentecostal mesmo ou não? E agora? Hã? E aí você fala assim, Deus não revelou nada para eu pregar. Escolhe o número. Meu Deus. Acontece com a gente, né? Acontece com nós. Com a nossa pessoa. É o temor, né? Tem que entregar o que Deus quer, né? Verdade. Verdade. Então, O ministério da perdidão, né? ó, Deus respeitou. Mais ministério. Vou colocar aqui, tá? 1. Cultura. Costumes. Geografia. Deus respeitou tudo isso aí. Vamos falar um pouquinho da preservação. Falamos da unidade, agora vamos falar da preservação. Nenhum livro foi colocado à prova tão severa como a Bíblia. Eita, meu Deus. Mesmo quando os judeus foram levados para terras pagãs, levaram consigo as Escrituras e as preservaram ali. Glória a Deus. No decorrer dos anos, muitos falsos profetas imitaram tão engenhosamente as Escrituras que as pessoas dificilmente conseguiram distinguir entre a palavra inspirada de Deus e a palavra dos falsos profetas. Durante os primeiros séculos da igreja, foram feitos muitos esforços para acabar com esta seita, que floresceu depois da crucificação de Jesus. Por toda a história dos séculos foram feitos esforços para suprimir a mensagem da Bíblia
utilizando fogo, a espada e muitos outros métodos. No entanto, a palavra de Deus continua viva. Glória a Deus. Em toda a geração tem existido homens que, cheios de orgulho por causa do seu intelecto e conhecimento, ensinaram às pessoas que a Bíblia devia ser acreditada em sua totalidade pelos ignorantes e pelos supersticiosos. Mas apesar de todas essas oposições, esse livro antigo ainda permanece. Na atualidade, esse livro tão maravilhoso é mais popular do que qualquer outro livro jamais publicado. Na realidade, a Bíblia é e será para sempre a mesma. Glória a Deus. Coisa linda, meu Deus. Aleluia. Então ela foi preservada através do tempo. Sabe quem preservou ela? O próprio Deus Coisa linda. preservou a Bíblia para que ela pudesse chegar até mim e até você. Para que nós possamos ter esse exemplar. Então, cuida da sua Bíblia. Glória a Deus. Cuida da sua Bíblia. Cuida do seu manual de fé e prática. Glória a Deus. Cuida bem dela. Ela tem vários tipos de ensino para mim, para você, para nós. Na nossa prática cristã. Então, foi um livro preservado. Vou falar agora da integridade. 3. A Bíblia, ela é o único livro que nunca foi obrigado pelos avanços da ciência. Agora você, meu Deus do céu. Eita glória, que isso aqui é muito forte. A Bíblia é o único livro que nunca foi obrigado pelo avanço da ciência a mudar a sua mensagem. Meu Deus. Nunca foi obrigada a mudar a sua mensagem. A centralidade é Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no fim. É Cristo, a centralidade da mensagem é Cristo. Nem pelos avanços da ciência. Até porque ela não está à frente de toda a ciência, né? Eu vou ler aqui. Nenhum livro de ciência, no entanto, não é um livro de ciência. No entanto, tudo o que diz é cientificamente correto. Isto não se pode dizer de qualquer outro livro ou tratado jamais escrito. Os naturalistas, autônomos, geólogos, historiadores e homens de renome têm ensinado coisas que posteriormente mostram-se errôneas. As teorias dos homens têm sido revogadas ou pelo menos fundamentalmente modificadas quando ao princípio da luz, da natureza, da forma da terra, do período glacial, da geologia, da estrutura do corpo, das enfermidades, das leis da saúde e de todo o campo da ciência. A Bíblia concorda completamente com aquilo que o homem tem observado da natureza. É o único livro que é total e eternamente verdadeiro. Glória a Deus. A verdade é verdade que muitos têm citado a Bíblia para apoiar suas teorias errôneas. Mas a Bíblia não ensina nenhuma falsidade. Ele nunca ensinou. No entanto, é de se admirar que tenham citado dessa forma a Bíblia para apoiar suas teorias falsas. Pois o próprio diabo é hábil em citar a Escritura para apoiar suas falsidades. Lembra o que ele fez com Eva? Lembra o que ele quis falar com Jesus? Então, ele vai querer usar a própria Escritura para querer lançar falsas teorias e assim querer confundir o povo de Deus.
Amém? Amém. Então a Bíblia, ela é um livro íntegro. Glória a Deus. A Bíblia é um livro íntegro, integridade. Um livro preservado. Um livro que Deus, Ele veio se revelar para mim e para você. Isso é tremendo. Glória a Deus. Então valoriza tudo que aconteceu para a palavra, tudo que aconteceu na história para a palavra de Deus chegar na sua mão. Valoriza todos os homens de Deus que foram usados para que a Bíblia chegasse até a sua mão, no seu idioma, Glória a Deus. para você ler e compreender algumas coisas, outras não, mas o conhecimento é progressivo e ele vai se revelar para você conforme a sua capacidade do entendimento da palavra. Glória a Deus. Aos poucos ele vai se revelando para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Então, levanta aí sua Bíblia. Levanta aí sua Bíblia. Obrigado. Você é Bíblia. Obrigado. Você é palavra. Obrigado, Pai. Você é Bíblia. Glória a Deus. Você é a palavra. Glória a Deus. Então a gente valoriza a Bíblia. A gente valoriza a palavra. A gente valoriza o que Deus preservou durante a história para chegar até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Dá uma salva de palmas para Jesus.